Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E transmitido para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br. E uma coisa importante, todos os programas estão no YouTube, todos. Nós temos um canal lá. É só colocar Dr. Eduardo Costa, e vai aparecer lá Instituto Eduardo Costa, e é só entrar que estão todos os programas, que hoje já são mais de 100, tá? Coloca Dr. Eduardo Costa. Se colocar só Eduardo Costa, vai aparecer o cantor. Dr. Eduardo Costa, que sou eu, aí aparece todos os programas, desde que começamos, já tem mais de 2 anos. Caros amigos, hoje eu tenho um convidado muito especial, que vem tratar, é a segunda vez que ele vem no programa, para tratar do assunto da semana, que é super importante, tá? O doutor ortopedista, meu amigo pessoal, aliás, já operou meu ombro também, Jean Clay Machado. Jean Clay para todo mundo, né? Jean Clay, primeiro, muito obrigado por ter vindo. O Jean Clay é médico, ele formou em 97, é isso? Isso, 97. Ele já tem 22 anos. 22 anos. 22 anos de médico, tá? Fez ortopedia em Minas, depois em São Paulo, depois fez fellow. Onde? Em Estrasburgo, na França. Em Estrasburgo, na França. Por isso que de vez em quando eu chego no teu consultório e você está para a França. Em Estrasburgo, na França. E é uma das nossas referências no país e uma das nossas referências aqui em Belém em ortopedia. O Jean Clay voltou hoje no programa porque essa semana, como está em férias, nós temos uma preocupação. Ele vai já explicar para a gente. Mês passado a preocupação era com fogos. E este mês a preocupação é com mergulho. Jean Clay, primeiro, obrigado por ter vindo. E conta para mim a razão de estar vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com o senhor, com seus telespectadores. O grande objetivo que a gente tem esse mês, como sociedade de ortopedia e traumatologia, é trabalhar em cima da nossa campanha, que é a campanha do mergulho em águas rasas. A gente tem um número muito grande, é um número subnotificado, mas a gente sabe que é um número muito grande de lesões causadas por mergulhos em águas rasas. Lesões que vão desde lesões mais simples, como entorses, pequenas fraturas, até lesões graves, como lesões cervicais que deixam a pessoa tetraplégica. Tetraplégica. Então, a gente, infelizmente, se depara isso no nosso dia a dia e a gente, como da sociedade, a gente tem essa preocupação de levar essa prestação de serviço para a sociedade como um todo. A gente, esse mês, tem trabalhado muito em cima deste tema, né? Isso é muito importante. Nós que somos médicos, a gente tem que chamar sempre a atenção desse detalhe. Mas há uns anos atrás eu fui dar uma aula em Tucuruí. Eu tinha um programa do governo que eu sempre dava aula. E no domingo, acabou as aulas, a gente estava lá no clube em Tucuruí e estava sentado na minha mesa um neurocirurgião, João Carlos, lá de Tucuruí. E, de repente, ele levantou, eu tomei um susto, porque ele levantou e saiu gritando, de cabeça não, de cabeça não. Era um garoto que ia pular de cabeça na piscina e ele virou de cabeça não. Aí eu virei e disse, porque disse, tu não sabe a quantidade de tetraplegia, de gente que já quebrou porque pula de cabeça. Quer dizer, de repente, a gente tem que quebrar um paradigma dos filmes, lembra? Sim. O Tarzan saltando de cabeça, todo mundo de cabeça. E isso aí, hoje, é uma coisa que todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Assim, a orientação, primeiro, é alguns cuidados básicos. Se você ingerir bebida alcoólica, não é prudente você mergulhar, em hipótese alguma. Outro cuidado é, se você não conhece o lugar, e a gente fala muito das nossas belezas naturais, igarapés, rios, você também não deve
saltar, não deve pular num lugar que você não conhece. Sobretudo, se a água não for uma água transparente. E a característica da nossa região é justamente essa. A água é turva. Nossas águas são turvas, então a gente não consegue ver o fundo. E aí, se você não tomar um cuidado como esse, o risco de você fazer uma lesão, infelizmente, é grande. E como eu falei, vai desde uma lesão simples, que são as mais comuns, os entorses, mas o mergulho de cabeça em especial, ele expõe você a lesões na cabeça e lesões também na coluna cervical, podendo chegar ao extremo de você ficar tetraplégico. Então, é um cuidado simples que a gente acredita que deva ser disseminado entre as pessoas. Com certeza. Sobretudo crianças e adolescentes, que é a faixa etária mais acometida desse tipo de acidente. Porque muitas vezes você está ali no calor da brincadeira e esquece que por trás de uma brincadeira você pode ter uma consequência, infelizmente, que pode trazer problema para o resto da vida. Eu acho que essa chamada de atenção, Jean, a gente devia, assim, é uma coisa que deveria ser rotina daqui para frente, né? Pessoal, pular no rio, pular num lugar que você não enxerga o fundo, que é a coisa mais comum dos nossos rios, nossas praias e tudo mais, a água é barrenta. Pular de cabeça, nem pensar. O Jean está aqui para chamar a atenção disso, porque agora é férias, agora é julho. Mas isso deve ser uma coisa que para ficar eternamente. Tá? São regras, é tipo a cadeirinha da criança. Exatamente. São regras eternas. Regras eternas. Não tem porquê pular de cabeça. E era uma coisa que era todo mundo. Eu lembro quando eu era garotão. Quando eu era garotão, pular de cabeça no rio que tu não conhecia, na lagoa. Né? Era um barato. Era um maior barato. Sim, com certeza. E aqui a gente tem um agravante, porque aqui a gente tem um efeito das marés. Então, dependendo do lugar que você está no nosso estado, a maré ela varia até próximo de 4 metros. Então, o que é hoje, daqui a 6 horas, já não é. Já é uma situação totalmente diferente. Então, isso faz com que os riscos sejam maiores. Com certeza. Então, mais um motivo para a gente ter esse cuidado. Fantástico, isso, fantástico. Eu acho que isso é uma chamada de atenção eterna. Eterna. Uma chamada de atenção eterna. Jean, mudando de assunto agora, a gente sempre conversou, já que eu sou teu paciente, e aí, sobre cuidado com idosos. Qual é a preocupação que a sociedade, já que você... Tu és agora o presidente de novo? Não, eu estou na diretoria da nossa regional e hoje eu faço parte eu sou o diretor da nacional. Da nacional, certo. Então, e aí, bom, a grande preocupação com os idosos, primeiro, os idosos, eles fazem parte da nossa rotina e cada vez mais. Felizmente, com a evolução da medicina, com a facilidade de acesso à saúde, as pessoas vivem cada vez mais. Só fazer um comentário. Um dia desse eu entrevistei aqui a professora Neuzilur, que é geriatra, e quase no final eu disse assim para ela, eu tenho vários pacientes chegando a 100 anos. Ela virou para mim e disse, eu tenho um monte chegando a 3 anos. Então, hoje é muito comum chegar a uma vida bem longa. Com certeza. E acontece que a gente sabe que, com maior sobrevida, a gente também traz outros problemas, acompanha outros problemas. E, especificamente na área da ortopedia, o que mais preocupa a gente são as fraturas. E, dentre as fraturas de fêmur especial. A de fêmur? A de fêmur é uma fratura que realmente preocupa muito a gente, por uma série de motivos. Mas o principal deles é que o índice de mortalidade que acompanha os pacientes idosos com fratura de fêmur, dependendo da literatura, varia de 20% a 30%. Se você for ver, é um índice altíssimo de mortalidade. Quer dizer, de cada 3 pessoas que quebram o fêmur, uma vai morrer por causa disso? Direta ou indiretamente. Ou indiretamente, né? Por causa disso. Justamente porque normalmente são pacientes que já têm outras doenças acompanhadas. E aí, quando você tem uma fratura, como esse paciente é o paciente que tem o que a gente chama de reserva funcional muito pequena, qualquer outro problema, por menor que seja, é o suficiente muitas vezes para levar esse paciente ao óbito. Quebrou o fêmur, pegou uma pneumonia. Quebrou o fêmur, pegou uma infecção. Exatamente. Quebrou o fêmur... São os maiores riscos. E aí, se a gente for trazer para a estatística diz que de cada 3 mulheres que chegam aos 90 anos de idade, pelo menos uma vai ter fratura de fêmur. Então, assim, é um problema de saúde pública. É muito grande. É muito grande. É muito grande. Eu vou falar agora da minha avó, que ela sempre dizia para mim, meu filho, não me deixem cair, não me deixem cair. Porque criança, quando cai, Nossa Senhora para.
Mas, velho, quando cai, o diabo senta em cima e quebra o fêmur. Ela sempre estava quebra o fêmur, então não me deixem cair. Isso já é um grande problema no Brasil, é maior ainda nos países de primeiro mundo, porque a expectativa de vida lá é maior, mas a gente está caminhando para isso cada vez mais. Com certeza. E hoje já é um problema sério de saúde pública no nosso país. Então, o que é importante chamar a atenção? Que cerca de 90% dessas fraturas ocorrem dentro de casa. Em casa? Em casa. É certo. E 60% no trajeto entre o quarto e o banheiro. 60, quer dizer, eita, de cada 10, 6 entre o quarto e o banheiro. Exatamente. Então, assim, então, em função disso, a Sociedade de Ortopedia, Brasileira de Ortopedia, em conjunto com o Conselho Federal de Arquitetura, criou um projeto que chama Projeto Casa Segura, que ele prevê orientações para as pessoas de como você proteger o idoso de quedas em casa, tentar minimizar essas quedas. Um dia desses, eu estava numa reunião social e um engenheiro conversou comigo sobre isso, dizendo assim, o assunto virou esse aí, tudo que tem que ter numa casa do mundo atual. Aquele apoio para no banheiro, o apoio para não chover, antiderrapante para não... eu lembro que ele até falou assim, se não tiver um antiderrapante, toma banho com a sandália havaiana, calçado, mas não pode cair no banheiro, não pode cair no corredor, tapete que escorrega, claridade, essas coisas. Exatamente, assim, as principais orientações justamente essas, você evitar tapete, evitar cortinas para deixar o ambiente mais claro possível. Um dos momentos que mais ocorre queda é na hora de ir ao banheiro. E o idoso, com frequência, faz isso à noite. À noite. Então, a orientação é você deixar o interruptor sempre à mão do idoso. Ele não pode levantar para procurar o interruptor. O lugar de acender a luz. Para acender a luz tem que estar à altura da mão dele. Certo. Para ficar fácil. Né? E aí, você tem que deixar o ambiente o mais limpo possível. Muito cuidado com animais de estimação. Então, normalmente... Para não pisar em cima e tropeçar. Então, muito cuidado. Normalmente, muitos dos idosos têm animais de estimação. Esses animais... Costumam dormir no pé da cama. Então, tudo isso tem que tomar esse cuidado. O uso das barras de proteção, extremamente importante, dentro do boxe e ao lado do vaso sanitário. Ao lado do vaso. Muito importante. Dependendo da condição funcional desse idoso, muitas vezes é até importante que você não use porta no boxe, para não dificultar o acesso, tanto na hora de entrar como na hora de sair. O uso de antiderrapantes é extremamente importante. Não tem que ter porta no boxe, isso é importante. Isso é importante, porque a dificuldade, muitas vezes, de você entrar no boxe com uma porta que é difícil, né? Ou então, se tiver porta, a porta de correr. A porta de correr é muito mais prática para o idoso do que a porta de abrir como fosse uma báscula. Né? Então, esse é um outro cuidado. A casa tem que ser muito bem iluminada. E um outro cuidado é justamente você diminuir a oferta de líquidos à noite, para que ele não tenha vontade de ir ao banheiro e, com isso, diminuir o risco de quedas. Correto. Então, para o idoso, que a gente sempre fica reclamando que eles não bebem água, né? Eles Durante têm que beber ótimo, de dia. De dia, isso é muito importante também. Vamos parar bem aqui no Bebê de Dia, que a gente terminou o nosso primeiro bloco. A gente volta já sobre isso. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos e continuamos falando de como tem que ser a casa segura, né? A casa segura, iluminada, com tapete, com antiderrapante. Eu achei interessante. Hoje em dia, tu tens uma espécie de uma fita adesiva antiderrapante, né? Sim, claro, já tem. Você pode colocar aquilo
Para quem não quer trocar todo o piso da casa, Muito prático. né? Coloca aquela fita, Isso. ela não sai. É aquilo que normalmente se usa em escada. Então, isso funciona Aquela super bem. fita antiderrapante é excelente. Isso. Não pode ter, outra coisa que é importante, o terreno tem que ser plano, não pode ter desníveis. Então, às vezes, Pra de não um ambiente tropeçar. para o outro, você tem desníveis, tem que ser evitado. Houve uma época que todo mundo queria, nas casas, esse desnível. A mesa da sala de jantar fica mais alta. Hoje em dia é tudo plano. Outro cuidado interessante é porque, em algum momento, se espera que esse idoso, nem que seja de uma forma transitória, vá precisar de uma cadeira de rodas. Então, as portas têm que ser largas para facilitar a passagem do idoso e, se tiver com a cadeira de rodas, para viabilizar a passagem do idoso com cadeira de rodas. Puxa, tudo isso tem que ser pensado. Isso tem que ser muito bem pensado. E outra coisa importante, uma vez que aconteça uma queda, por menor que seja, se esse idoso estiver queixando dor, procurar atendimento médico imediato. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma das preocupações que a gente tem hoje é que, na vigência de uma fratura no fêmur, e a grande maioria delas é de tratamento cirúrgico, a gente corre contra o tempo. Os pacientes operados nas primeiras 48 horas têm um índice de mortalidade nitidamente menor do que aqueles operados depois. E muitas vezes o que a gente percebe no hospital, professor Eduardo, é justamente isso. As pessoas não conseguem, muitas vezes, identificar que o idoso teve fratura e levam 2, 3, 4, 7 dias para levar ao hospital. É quando a gente inicia, faz o diagnóstico e aí parte para o tratamento. E, infelizmente, muitas vezes esse retardo no atendimento vai atrapalhar todo ele o tratamento. pode prejudicar de uma forma fatal esse idoso. Fatal, é bom que você morre. Isso. Então, pessoal, o Jean está chamando a atenção uma coisa muito importante. Idoso caiu, está doendo, para o hospital. Tá? A gente ainda acrescentou, está doendo. Idoso caiu, leva no hospital, faz um raio-x, vê se como... Né? Hoje tem, os hospitais todos têm tomografia, tem tudo. Isso. Eu acho que existem protocolos. O socorro municipal tem tomografia. Já tem. Então já tem como seguir os protocolos todos para descobrir as fraturas de vértebra, de coluna, de tudo. É bom procurar, com certeza é fundamental que você procure atendimento, um atendimento médico, justamente para tentar fazer o diagnóstico o mais rápido possível para ir para a cirurgia o mais rápido. E o que a gente tem que lembrar? Que o idoso, na maioria dos idosos, ele já tem, sobretudo as mulheres, tem menopausa, já tem uma situação de osteoporose intensa, o osso é muito fraco. Você não precisa, muitas vezes, até de uma queda. A gente tem muitos idosos que chegam no hospital para a gente que, simplesmente, na hora de você transferir o idoso da cama para cadeira, ele pode quebrar. Puxa. Então, tem que ter cuidado. O idoso, sobretudo aqueles idosos que têm alguma dificuldade de comunicação, já tem idosos que já têm Alzheimer, que já têm outras doenças que já não se comunicam da melhor forma possível, mas quem lida com o idoso sabe quando ele fica diferente, quando ele está sentindo dor, por mais que ele não verbalize isso. Então, esse é um sinal de alerta, procurar atendimento médico, porque se você faz o diagnóstico rápido, a chance de sobrevir desse idoso acaba sendo muito maior. E hoje, eu sou de uma época que não tinha essas coisas. Hoje, tu tem um plano de saúde, tu vai chamar a ambulância. Se tu não tem plano de saúde, tu chama o SAMU. Sim. Quer dizer, então hoje tem uma maneira de você chegar rápido no hospital. E na área hospitalar, o que a área hospitalar evolui em relação a isso? Hoje nós temos protocolos nos 2 hospitais que a gente trabalha. Tu trabalha no Porto Dias e no Adventista de Belém. A gente tem protocolos assim muito bem estruturados, com uma agilidade, que se procura dar agilidade ao tratamento. A velocidade, isso é mega importante. Mais de 90% dos pacientes que hoje chegam com fraturas nesses 2 hospitais são operados já no dia seguinte. E aí esses pacientes vão para o andar da ortopedia, que tem uma equipe multiprofissional à disposição. Então, lá a gente tem geriatra, infectologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, cardiologista, nutricionista, o enfermeiro, enfim, uma equipe multiprofissional que faz com que esse idoso seja tratado da melhor forma possível e a gente consiga viabilizar o tratamento dele rápido, a cirurgia de forma rápida e também a deshospitalização de uma forma rápida. Fantástico. Para você ter uma ideia, depois, a partir do momento que a gente implantou esse modelo assistencial, isso já tem 2 anos, o tempo de internação, ele caiu a 1/3.
Puxa. Então, assim, é um impacto gigante na vida das pessoas e até também no custo. Chegou num dia, opera no outro, fica mais... 1 ou 2 dias, vai embora para casa. casa. Isso. Tá aqui, fantástico. Isso aí é fantástico mesmo. E é muito bom a gente saber desses protocolos da velocidade do tempo, né? É muito importante. Isso hoje em ortopedia tem muitos estudos na literatura que mostram para nós o quanto isso de fato impacta no resultado final. Isso é fantástico. Porque senão o idoso complica. Isso. E quando o idoso complica na UTI... É um problema, tem que ser rápido. É um problema sério. E a cirurgia evoluiu muito. Hoje, boa parte das cirurgias são feitas com cortes de 2, 3 centímetros. Então, quer dizer, a agressão é pequena. Tem cirurgia hoje que demora 15, 20 minutos e você já dá condições do idoso a partir do dia seguinte começar a dar os primeiros passos. Então, isso legal. Foi uma evolução realmente da medicina fantástica. Essa evolução toda que tu convives com isso, diariamente, as cirurgias com acesso... por um cortezinho. E cirurgia com navegação. Cada vez mais as coisas têm evoluído. Essas coisas são fantásticas. Isso é ótimo. Mas, Jean-Clay, tu és um dos médicos mais conhecidos em Belém, porque todo dia o Paulo Cachado fala em ti no programa de esporte da Clube. Como no programa de esporte da Clube, desde que eu era garotinho, bem pequeno, eu tenho 66 de idade, mas desde que eu era pequeno, eu escuto o esporte da Clube, para saber como é que vai Remo e Paysandu. Antigamente era Remo, Paysandu e Tuna. Agora a Tuna precisa voltar. E aí, o Cachado, que é o setorista do Remo, ele te cita tudo, porque todo mundo que se quebra lá no Remo é você que opera. Me fala uma coisa. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. É muito comum o atleta ainda ter lesão? Sim, é muito comum. Atleta de alta performance, eles estão o tempo todo em busca do seu limite, né? Então, isso faz com que a incidência de lesões nos atletas seja realmente alta. Certo. E aí, sabendo disso, uma vez que a gente recebeu o convite honroso do presidente Fábio Bente para junto com o Dr. Henrique Custódio, fazer a direção do Departamento Médico do Clube do Remo, nós montamos um protocolo. Certo. Né? E baseado no que existe de mais atual em termos de conceitos no mundo inteiro. Então, o atleta do Remo hoje, ele passa por uma avaliação extremamente minuciosa. A gente usa como documento base para essa avaliação um documento que chama PCMA, que é um padrão FIFA. Certo. Nós traduzimos esse documento, adaptamos para a nossa realidade. Só para você ter uma ideia, esse documento tem 23 páginas. Então, a nossa ficha de avaliação base... ela tem 23 páginas. Além disso, são feitos cerca de 40 exames laboratoriais. A gente radiografa o atleta inteiro, traça todos os ângulos que a gente acha que são importantes para ele. É feito o ecocardiograma, eletrocardiograma, teste ergométrico, avaliação do cardiologista, avaliação do nutricionista, avaliação do fisiologista, avaliação do dentista. E tudo isso para que a gente, ao final dessas avaliações, trace um relatório do atleta. Então, cada atleta do Remo tem um relatório seu. Nesse relatório do atleta, a gente caracteriza os riscos que ele tem de lesões, onde estão os pontos frágeis, os pontos fortes, e passa isso para a comissão técnica. Então, a gente passa para o fisiologista, preparador físico e também para o próprio atleta. Então, explica para ele, olha, você tem um encurtamento na musculatura tal, você tem fraqueza no músculo tal, você já teve uma lesão aqui tal. Então, em cima disso, eles seguem um programa individualizado de prevenção. E, felizmente, graças a isso e ao profissionalismo dos nossos atletas, da nossa comissão técnica, o nosso índice de lesão é muito pequeno. Então, nos 8 meses que eu estou no clube, a gente só teve 2 lesões consideradas graves. Certo. Uma lesão que foi do nosso zagueiro, foi uma situação... do zagueiro central daquele jogo contra o Paysandu. Que no jogo contra o Paysandu teve uma infelicidade de uma fratura ou luxação no tornozelo. Fraturou mesmo? Uma fratura ou luxação, lesão grave. Infelizmente, ele já voltou, está tudo bem e está lutando agora pela vaga de titular. E um outro atleta que também preocupou muito a gente, que foi o Ronael, que fez 4 lesões musculares em sequência. A gente rastreou o Ronael de toda a forma que o senhor possa imaginar. E aí eu tive que assistir treino do Ronael para entender, na verdade, que o problema do Ronael era o gesto esportivo. A gente percebeu que o Ronael arrancava de forma errada. Levamos o Ronael... Corria diferente. Levamos o Ronael para um professor de corrida, que foi o professor Carlinhos Dornelles. Lá foi feito uma espécie de workshop com o Ronael para ensiná-lo a correr, para ensiná-lo a arrancar. Fantástico.
E, felizmente, daí para frente, o Ronael já não teve mais lesões. Que legal. E aí está à disposição do nosso técnico, que agora fica a critério dele. Agora me fala uma pergunta. Eu sou de uma época que era comum nos jogadores de futebol lesão de menisco, né? Lesão de menisco, Garrincha, o Reinaldo, aquele clássico lá de Minas. E eles acabaram a carreira por causa dos meniscos. Ainda é isso? Ainda acontece ainda hoje? Acontece. A lesão mais comum não é de menisco. A lesão hoje mais comum é a lesão muscular. Realmente a lesão muscular é aquela que é mais monitorada, é mais controlada. Nós temos um protocolo que a nossa equipe de fisiologia acompanha de perto todos os nossos atletas. É dosado secar, que é um exame extremamente comum hoje no meio esportivo. É feita termografia em todos eles. Eles são monitorados com GPS, então, quer dizer, toda uma preocupação. Eles preenchem, ao final de cada treino, um questionário. Então, existe todo um cuidado. A gente tem um protocolo de sono, porque boa parte dos atletas têm distúrbio do sono. Então, existe toda uma complexidade de fatores que, justamente para culminar com o atleta não lesado, tem muita coisa envolvida. Não, eu fico imaginando, isso já faz mais de 20 anos, eu fazia a avaliação cardíaca dos contratados pelo Remo. Isso coloca aí 89, 90. E ninguém fazia, não tinha nada disso, né? Eu lembro que o Remo tinha um jogador de meio de campo, negro, forte. Ele chegou comigo a pressão dele era 22 de repouso. Ele nunca tinha medido a pressão e era atleta profissional. Imagina, risco, naquela época. Nunca tinha medido a pressão. Né? Eu lembro que ele chegou comigo numa quinta, ia jogar domingo, um jogo de final de campeonato, meio de campo, volante naquela época. E eu lembro que eu fui levar o remédio para ele. O Remo ficava no Hotel Sagres. Eu lembro que eu fui comprar, que ele não podia sair, aquela coisa toda. O Givanildo era o técnico daquela época. Isso já faz muito tempo. E aí eu fui levar, mas eu fico imaginando, aquela época, o indivíduo chegava igual no colégio, troca de roupa aí. Hoje é tão importante isso, professor, para você ter uma ideia, que hoje quem assina o contrato do atleta são 3 pessoas: o atleta, o presidente e o médico. Então, não tem mais ninguém para mostrar o quanto que se dá importância para isso, para esse cuidado, justamente para você preservar a vida, porque antes de ser um atleta, ele é um ser humano. Então, eu, como médico ali dentro do Clube do Remo, eu estou para preservar o ser humano, que é o mais importante. Nosso tempo acabou. Eu ia falar para ti assim, dedica o programa para algum mestre. A gente, ao longo da vida, eu tive a oportunidade, a felicidade de realmente contar com a ajuda de muitos mestres. Mas o grande mestre que realmente me ajudou muito durante a minha formação chama-se Carlos Garrido. Meu grande mestre, Carlos Garrido, de Belo Horizonte. Esse programa é para você. Puxa, que legal. Pessoal, professor Carlos Garrido, o programa é para o senhor mesmo. E, pessoal, o nosso tempo acabou. Uma semana iluminada para todos e até a semana que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.